Qual a diferença, por exemplo, da Apple para a Nokia? A Nokia é o quê? É celular. E a Apple? Você demorou para responder. Porque a Apple, se eu abrir uma concessionária da Apple hoje aqui em Vitória, eu posso botar o carro num preço muito mais alto do que a quinta montadora de veículos que mais vende aqui no Brasil. E muito mais caro que a primeira. Vai ter fila de comprador no primeiro dia. Que a questão do maior erro é você falar assim, o que a Ortobon vende, por exemplo? Colchão. Colchão. Se o dono da Ortobon falar, eu vendo colchão, é o maior erro para mim. Você chegar para alguém na hora de vender um colchão e falar assim, olha, eu tô te vendendo um colchão de 10 mil reais, de 20 mil reais, o cara vai falar, nossa, mas você tá me vendendo um colchão de 20 mil reais? E falar, não, eu tô te vendendo, você não ter que fazer uma operação na sua coluna vertebral daqui a 10 anos. Mas eu acho engraçado, assim, no mercado capixaba, que se eu fosse falar, assim, eu não queria até ofender, né? Porque eu me vejo como aquele capixaba bem capixabão mesmo, sabe? Ele é humilde onde não deveria ser e snob ao extremo onde não deveria ser também. Olá, seja bem-vindo ao Guia Capixaba Podcast, o podcast capixaba mais curtinho do YouTube. E eu sempre me preocupo em trazer aqui capixabas, pessoas que vivem no Espírito Santo, que têm algo a dizer, que são pessoas relevantes, com quem a gente sempre aprende. Por isso, por causa disso, eu vou te pedir, curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque quando você faz isso, você instrui o algoritmo do YouTube a valorizar o conteúdo capixaba, tá bom? Hoje eu estou recebendo uma pessoa que lançou um livro. Já vou logo falar com ele, professor Cláudio, de Publicidade e Propaganda da UFES. Lançou esse livro quando foi, professor? Acho que foi 2017? Não, foi 2018, finalzinho de 2018. Né? E é um livro chamado Faixa Preta em Publicidade e Propaganda. Eu falei, vou chamar professor Cláudio, que não só é professor, é coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da UFES. Isso. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceitado o meu convite, porque muita gente que me segue tem empreendimento, é empreendedor, e eu acho que as suas lições são muito valiosas, professor. Ah, que bom, então. Espero que aproveite mesmo, que eu tenha algo a contribuir, né? Agora, em 2022, né? Quando a gente tá gravando isso. Vocês podem falar data, né? Porque a gente fala que podcast é atemporal, né? A pessoa pode ouvir em qualquer época. Mas tá sendo lançado um livro novo, né? Que agora vai se chamar Estratégia do Cafezinho. Você vê que eu uso os livros como metáfora, né? Sempre para explicar as coisas mais complexas Faixa preta. De uma forma mais simples. E aí, o Faixa Preta, qual foi a ideia dele, né? A ideia do Faixa Preta foi justamente falar que em 4 anos, num curso superior, por exemplo, de publicidade e propaganda, é o tempo que você dura para chegar de uma faixa branca, na maioria das artes marciais, numa faixa preta. Só que a faixa preta não significa que você é um grande lutador, significa que você aprendeu os princípios. Porque a gente vai continuar aprendendo a vida inteira. E foi isso que aconteceu, né? Quando eu terminei de escrever as 63 lições, né? Que é para qualquer pessoa, na verdade. Né? De uma pessoa que é uma marca, desde uma pessoa que é ela própria, né? Uma Mi Brands, que ela é uma marca pessoal, até uma Disney pode aplicar aí esses princípios. E aí, eu continuei esses 4 anos escrevendo lições novas, tudo que vinha, estudando. E aí agora vem esse livro novo, né? Que vai se chamar Estratégia do Cafezinho. Nesse livro novo, você aborda redes sociais, assim, que é a grande vitrine hoje, né? Na verdade, muito mais também. Ele é um livro que, inicialmente, eu estava escrevendo sobre marketing digital mesmo. Eu estava abordando muito mais forte a questão da, por exemplo, machine learning, né? Aprendizagem da máquina, análise preditiva. Usando muitas coisas do marketing digital. Ampliando a questão aí do inbound, do marketing de conteúdo. E aí, o que acontece? Quase ao final do livro, eu vi que a metáfora do café se aplicava muito bem a ele. Por quê? Toda marca tem 6 grandes objetivos. Marca pessoal ou a Disney, que o café explica. O café desperta a nossa atenção. Quem faz isso? A publicidade. Você precisa de despertar a atenção das pessoas, né? Gerar lembrança de marca, engajamento. O café, as pessoas amam o café. Falam, nossa, eu amo um café, amo muito um café. Então, isso serve para quê? Sua marca está fazendo bem propaganda, está fazendo brilho nos olhos, criando mitologia de marca. O café ele é um commodity simples que gerencia uma cadeia imensa de mercado, né? Desde o mercado de embalagens, cafeterias, a torra do café, a distribuição, o beneficiamento. E o commodity, assim, o preço do café afeta todos os mercados do mundo. Sim. Então, ele serve para falar, eu estou gerenciando meu ecossistema de mercado, ou seja, estou fazendo marketing, é meu objetivo.
O café, ele é multissensorial. Ele te seduz pelo cheiro, pelo paladar, pela visão. O café, ele é aquela sedução multissensorial. Você está fazendo branding, está usando a multissensorialidade para ampliar o valor da sua marca. O café, ele é versátil nas entregas. Você serve o café das mais diferentes formas, né? Do copinho de plástico, no copinho de... Sei lá, tem muitas formas de servir o café. Ele pode variar de 50 centavos até R$50 um cafezinho. Sim. Ou seja, você está melhorando a experiência do usuário. Então, é para ensinar UX, experiência do usuário. E um café é algo que você nunca toma sozinho. Você sempre fala assim para alguém, e aí, vamos tomar um cafezinho? Sim. E ele é para explicar growth, estratégias de hipercrescimento. Então, toda marca tem que fazer publicidade, propaganda, marketing, branding, growth e UX. E o cafezinho explica tudo isso em 49 lições do livro novo. Ah, que legal! Essa forma sua de pôr 49 lições é muito boa, porque você vai lendo, é uma forma muito boa de assimilar, né? Sim, então, foi a intenção. No livro do Faixa Preta é isso, como ele tem 63 lições, né, distribuídas em 200 páginas, ficaram lições mais curtas. Então, tem muita gente, por exemplo, que está fazendo um trabalho de conclusão de curso em publicidade, ou que trabalha especificamente com um assunto, por exemplo, eu trabalho com entretenimento. E aí ele pode ir direto no capítulo específico. Sim. Começar por aquela parte de interesse. E o livro novo, ele traz um pouco disso também. Enquanto você aguardava entrar aqui para o estúdio, você ficou ali fora um bom tempo. E quando você entrou, você falou assim, eu não me importei de ficar esperando, porque eu fiquei analisando. Isso me chamou muita atenção. Fiquei analisando o Estúdio Bravo, né? Quando você vai em alguma empresa, você analisa, assim, como é a forma, como é o jeito de comunicar, como faz a propaganda? Sim, você tem isso já? Eu vivo assim, né? Não sei nem se é uma doença, né? Mas assim, eu vivo assim. Restaurante que você vai? Restaurante, o tempo todo, sabe? É o tempo todo que você vive isso? O tempo todo, restaurante, picolé na rua. Sério? E aí tem aquilo que por que o Bravo aqui, ele me surpreendeu, né? Surpreendeu positivamente mesmo, né? Eu esperava. Mas porque ele acerta na lição principal. Eu falo assim, tem a lição principal. Se todo mundo falar assim, Cláudio, por onde que eu começo? Tem uma coisa que eu acho que é a principal. Que é o seguinte, a maioria das pessoas falam que uma marca forte é quando você bota alma no produto. E eu acho que não. Eu acho que uma marca forte... Você trabalha a marca forte quando você consegue arrancar a alma desse produto. Você consegue dissociar a alma da marca do produto. Vou dar um exemplo de uma marca que todo mundo fica, quando eu falo que é uma marca fraca para mim. Fraca num sentido de gestão ruim de marca. É a Coca-Cola. A Coca-Cola, para mim, eu falo que tem uma das piores gestões de marca. Não sei se é patrocinador do programa Coca-Cola, né? Não, mas, enfim, recebo. Mas ela não tem na minha opinião, né? Ela não tem no meu fundamento que eu vou dar, ela não tem uma boa gestão de marca. Por quê? O que é Coca-Cola? O que você vai me responder? É um refrigerante. Sem indução, né? É um refrigerante. É um refrigerante muito forte, não é? Mas é um refrigerante. E quem tá usando a roupa da Coca-Cola tá usando a roupa do refrigerante, daquela marca de refrigerante. Sim. Sabe? Então, quem tá indo num evento promovido pela Coca-Cola tá indo num evento daquela marca de refrigerante. Sim. Então, a Coca-Cola, se você fosse há 20 anos e perguntasse... Eu pergunto na sala de aula, quem aqui bebe Coca-Cola? Todo mundo levantaria a mão há 20 anos atrás. As mães davam para as crianças de 6 anos de idade com dor de barriga. Hoje... Quem for mãe de uma criança pequena não tem coragem de dar Coca-Cola para a criança. Quem toma... Hoje, dos meus alunos, eu pergunto, numa turma de 30 alunos, pergunto, quem aqui toma Coca-Cola constantemente, com frequência? Ninguém levanta a mão. Quem toma Coca-Cola de vez em quando? 2 levanta a mão. Quem aqui não toma Coca-Cola, dos alunos entre 18 a 22 anos, muitos levantam a mão. É mesmo? Eles não tomam, porque eles tomam outras coisas. Mas a Coca-Cola trabalha com suco e tal. Então, ela vende o suco da marca de refrigerante que comprou uma outra empresa de suco. Então, ela está perdendo o valor de marca. Não é à toa que ela era a marca mais poderosa do mundo por muitos anos. De repente, se tornou a terceira, a quinta, a sétima, a 11ª, a 15ª, para marcas como a Disney, que são o quê? O que a Disney é? Uma revista de quadrinho? Não. É uma referência de... Você não diz. É um mundo é um desejo. Exato. Então, a Disney tem o slogan, né? Onde os sonhos se tornam realidade. Então, ela materializa sonho de que forma? Pode ser por um serviço de streaming, pode ser num parque de diversões, pode ser em história e quadrinho, pode ser por meio do cinema, pode ser por meio dos bonequinhos vendidos nas lojas, pode ser por meio de um monte de coisa, do mercado musical, de shows musicais, do teatro, do que é que seja. Red Bull conseguiu se libertar disso. Ele era um energético. A Red Bull hoje é a maior empresa de entretenimento do mundo. Ele está se dissociando do energético até. Sim. Então,
ela tem canais de televisão da Red Bull, eventos da Red Bull, ela pode se tornar uma marca da Red Bull. Essa que é a questão que eu acho que a maioria das marcas devem entender, né? Você não deveria colocar o nome da sua marca, na minha opinião, e não, se você pretende crescer, com o nome do produto. Restaurante tal. Sim. Porque você está matando o seu negócio. Então, assim, da Bravo eu acho legal porque é um estúdio. Aí um estúdio, na minha cabeça, era um lugar que você vai para tocar música numa banda e gravar e sair de lá com uma demo. Só que por que não, já que a sociedade está mudando, a gente não começar a trabalhar com podcast? Porque Sim. estúdio também diz respeito a isso. E aí eu tava dando ideias para eles lá. Por que vocês também não criam ambientes para produção de TikTokers? Porque TikTokers também é um lugar que precisa de ambiente instagramável, ou então de produção própria. Às vezes o TikToker ele é muito bom, ele é muito versátil, não tem um lugar, uma boa sonorização, ou com câmeras também, que pode preparar e fazer esse tipo de trabalho conjunto. Outra questão que entra aqui é a questão do branding, né? Eles trabalham com a venda de camisetas, né? E com outras questões. Então, assim, eles se forem abandonar a ideia de falar assim, que a gente é um estúdio e entender que eles são algo muito mais forte, eles podem entrar no universo das tatuagens, da iluminação. Eu achei fantástico que eles chegou aqui agora uma caixinha com o cheiro próprio deles, com a ambientação olfativa, que é da marca deles, é própria. Isso é saber trabalhar branding. Branding é o conceito? Então, brand é marca, né? É a marca. E o que é marca? Marca, ela é uma entidade, né? É física, perceptual ou imaginária. Ela é todo o conjunto de percepções e valores que tem sobre algo. E então, por exemplo, a marca Coca-Cola, por exemplo, a marca Google, ela não é forte por causa do desenho deles. Ela é forte por causa de tudo que ela evoca. Qual a diferença, por exemplo, da Apple para a Nokia? A Nokia é o quê? É celular. E a Apple? Você demorou para responder. Porque a Apple, se eu abrir uma concessionária da Apple hoje aqui em Vitória, com 10 carros só à venda nesse ano, falar que só tem 10 carros, você nem viu o carro. Eu posso botar o carro num preço muito mais alto do que a quinta montadora de veículos que mais vende aqui no Brasil. E muito mais caro que a primeira. Vai ter fila de comprador no primeiro dia para querer, porque é da Apple, a Apple já transmite esse valor todo de confiança. Então, brand é marca. E o que é branding? ING em inglês é um processo. Branding é todo o trabalho que faz você pegar uma marca simples e transformá-la em algo muito poderoso. É a criação e a gestão de marca forte. Você é uma comunicadora nata, né? Não é à toa que a sua marca, para mim, por exemplo, que eu falo, é uma das marcas, né, mais fortes, assim, e que me geram alta confiança, percepção de valor, né? Então, assim, você além de ser uma comunicadora nata, você faz uma comunicação cotidiana muito bem feita, tem um trabalho muito bom. Talvez ainda você não está associando isso ao conceito ainda. Sim. Né? Mas aí, quando você associar, você vai ver, isso é o que eu já faço. Muito bem feito. Tem gente que tem todos os conceitos, mas não sabe aplicar também, né? Porque aí pode entrar na questão, por exemplo, do caráter, digamos. Digamos que um cara possa ter um restaurante ou uma loja em que ele entenda que é muito bom o consumidor dele tá satisfeito, tá confortável e tudo, mas mesmo assim o cara pode estar pensando só no lucro. E aí ele faz uma péssima gestão, por mais que ele tenha estudado tudo aquilo, porque a escolha dele foi fazer produtos, serviços ruins, né, em vez de fazer serviços bons. Qual é o pior erro do marketing? Assim, Então, eu acho que o pior erro do marketing é ter a miopia da pessoa, né, de não saber o que ela vende. O Theodore Levitt é um autor muito antigo da década de 70, acho que é um artigo mais clássico de marketing, já falava isso. Depois tem um muito clássico que fala muito sobre isso, que é o Simon Sinek, que fala Comece pelo Porquê. Mas eu também já falei isso também lá no Faixa Preta Publicidade, falo muito, que a questão do maior erro é você falar assim, o que a Ortobon vende, por exemplo? Colchão. Se o dono da Ortobon falar, eu vendo colchão, é o maior erro para mim. Você chegar para alguém na hora de vender um colchão e falar assim, olha, eu tô te vendendo um colchão de 10 mil reais, de 20 mil reais, o cara vai falar, nossa, mas você tá me vendendo um colchão de 20 mil reais? E falar, não, eu tô te vendendo você não ter que fazer uma operação na sua coluna vertebral daqui a 10 anos. Eu tô te vendendo você chegar no seu emprego, no seu cara mais antipático do emprego, porque você teve uma noite bem dormida, então você vai chegar de bom humor. Eu tô te vendendo você ter 10 anos a mais de casamento, porque você não vai acordar mal-humorado porque dormiu os dois mal, porque na cama era pequena, a cama era desconfortável, e o momento que deveria ser bom é um momento horroroso, porque vocês passam a noite cheio de dores, ou cheio de... né, num lugar desconfortável. E aí eu te digo mais, digamos que inventem um tipo de espuma, uma outra forma de dormir que o ser humano descubra, que seja muito mais barato e que torne o colchão obsoleto. A Ortobon morre.
A Ortobon, ela tem que entender que o que ela vende é o conforto. Então, eu vou trabalhar todo o ecossistema do conforto. Sabe? Assim como eu acho míope, eu falo sempre, aquela lição de falar, a frase clássica, né? Enquanto eles choram, eu vendo lenços. Uhum. Eu acho míope. Porque enquanto eles choram, eu não vendo lenços. Enquanto eles choram, eu posso tentar entender o choro e todo o ecossistema que tem em torno dele. Eu posso vender remédios contra a depressão, porque o motivo do choro pode ser esse. Uhum. Eu posso vender cursos de autoajuda, eu posso tentar vender milhares de coisas que estão em torno do choro, que possam amenizar ou que possam explorar isso depois também, sabe? Então, a miopia é você ver o produto como algo só. Vamos no mercado editorial, assim, que é algo que eu conheço e tô trabalhando bem, assim, nesse sentido do livro. Eu penso assim, por que a maioria das editoras grandes estão morrendo? A editora que eu tô publicando meu livro novo agora, ela tá crescendo muito numa época em que todas estão decaindo, as gigantes. Mas por quê? As editoras, elas pensam assim, eu publico livro, só que as pessoas estão lendo muito livro digital, ou então as pessoas estão lendo menos, o mercado de livro não tá fácil, produzir um livro é muito caro, o papel tá muito caro. E aí as editoras, elas estão caindo, né? Muitas delas estão morrendo. Mas as boas editoras têm que entender o quê? Elas têm que entender assim, peraí, em vez de eu fazer um livro, eu tô criando Harry Potter. Então, o livro, ele é só o ponto de partida para a criação da mitologia da marca. Pode ter um monte de coisa. Então, assim, eu posso fazer book placement. Dentro do lado dos 50 tons de cinza, pode ter uma propaganda da Audi. E aí eu fui falar isso uma vez na sala de aula e minha aluna falou, nossa, mas tem mesmo, uma mulher ganha um Audi e tem toda uma descrição da Audi dela ganhando, que ela sentiu dentro do livro. Então a Audi pode ter pagado por muito mais do que o que eles ganharam na venda dos livros. Fora isso, você tem hoje audiobooks, você tem vendas de capítulos específicos. Digamos que a pessoa está fazendo um TCC que queira comprar só um capítulo de um livro específico daquilo. O livro pode custar R$60, mas o capítulo específico para ela citar pode ser um capítulo à venda. Aí tem a questão dos podcasts, dos audiobooks e dos eventos corporativos, por exemplo. Um livro de negócios, é o que eu falo, ele pode ser distribuído gratuitamente aos milhares, né? Só que aí aumenta o quê? Público. Se você aumenta o público, o valor da sua palestra aumenta muito mais. Então, para mim, por exemplo, é muito melhor ter 1 milhão de livros lidos gratuitamente e a palestra passar a custar muito mais, porque as pessoas falam, nossa, esse livro foi muito lido, do que eu vender 1000 livros num preço muito alto. Nossa, a minha cabeça tá fazendo assim, ó. Sabe assim? Realmente. Quando eu te conheci, né, foi inclusive num evento, né, numa palestra, no pré-lançamento do livro, aí você foi autografar, eu lembro que eu fiquei com um pouco de vergonha por isso, porque eu perguntava pra cada pessoa, eu não queria só autografar, eu queria escrever algo próprio pra pessoa. E aí eu falei assim, eu lembro desse dia, assim, engraçado, né, foi até muita gente lá e eu perguntei, o que você faz? Você falou, eu tenho um blog. Acho que você falou, eu tenho um blog, um site. Eu falei, seu site é famoso? Aí você falou, um pouquinho, Aí eu falei, tem quantos seguidores mais ou menos? Aí você falou, eu falei, nossa, é muito. Aí eu fiquei com vergonha por isso, que eu falei, gente, eu não conheço. Eu perguntei, eu fiz uma gafe aqui, né? Nada a ver. Na hora, mas quando você falou o nome Guia Capixaba, eu falei, não, o Guia Capixaba ele é muito forte. E o que você, por exemplo, com base nisso, já tá fazendo num começo, não, né? Sua carreira já tá muito bem consolidada, mas tem muito para crescer dentro da sua marca fantástica. Então, assim, qual o maior erro que eu falo? Eu, por exemplo, já palestrei em 2 eventos nacionais, assim, de podcast, né? Mesmo sem ter podcast. Eu já fiz 2 episódios do podcast, mas eu gosto, né, das novas mídias, assim, então posso considerar. Mas o que eu falava? O maior erro do podcaster é que eles eram puristas. Eles falavam assim, não, podcast é aquela mídia sonora, é aquilo. Eu falava, não, gente, vocês podcasts têm que entender que vocês são marcas. Vocês são marcas. Né? Eu não quero falar o nome de alguns podcasts famosos, assim, muito famosos, porque eu não gosto deles, né? Mas, assim, não gosto. Por mim, eles acabariam, né? Mas um dos mais famosos do Brasil. Mas eles, por exemplo, conseguem trabalhar essa questão, sabe? Daqui a pouco eles viram revista com o nome do podcast dele. Então, o Guia Capixaba pode ser a revista impressa do Guia Capixaba. O Guia Capixaba, ele pode ser um podcast. O Guia Capixaba pode ser ter cápsulas de TikTok. O Guia Capixaba, ele pode fazer um festival gastronômico Guia Capixaba. Meu por que Deus! não? Imagina, igual a gente tem a Lúcia tá ali vibrando, porque ela é cheia de ideias e eu falo assim, não, Lúcia, não. O Espírito Santo não tem... Eu fui para São Paulo agora em setembro e eu tenho um amigo lá que ele tá bombado na Globo, Paulo Vieira. E a gente tava tomando um café
Eu tava na casa dele tomando café, a gente tava conversando sobre guia capixaba e tal. E quando a gente saiu de lá, uma amiga nossa, Ariana Nutti, né, que tava lá ouvindo eu falar as coisas, falou assim: Giovana, você tem ouro nas mãos. Aqui em São Paulo, se você fizesse o que você faz, você ia estar. E eu me limito muito, sabe? Assim, Cláudia, falar assim, o Espírito Santo é muito difícil. Mas o que você acha disso, do mercado capixaba? Você acha difícil mesmo? Você acha que nós, no Espírito Santo, estamos um pouco atrás ainda da mentalidade, assim, dessa questão toda? Então, o mercado capixaba, eu acho que ele tá melhorando muito. Mas eu acho engraçado, assim, no mercado capixaba, que se eu fosse falar, assim, eu não queria até ofender, né? Porque eu me vejo como aquele capixaba bem capixabão mesmo, sabe? Capixaba mesmo. Tem gente que acha que eu não sou, porque eu morei 5 anos só lá no Rio Grande do Sul, porque eu dei 10 anos de aula, né, na faculdade particular daqui, muito grande, né, na FAESA, e depois dos 10 anos de lá, eu passei para dar aula na Universidade Federal de Santa Maria, no concurso. Aí eu fui lá para o Rio Grande do Sul, fiquei 5 anos lá, depois eu voltei agora, tem 6 anos que eu tô na UFES. Mas aí, eu não sei se eu peguei sotaque, eu só tenho sotaque diferente, o pessoal até acha que eu sou... Tem um pouquinho. Mas é porque eu acho que eu tenho o melhor amigo de infância que é paraense, sabe? Minha família inteira é mineira, aí mistura eu ter morado no Rio Grande do Sul, meu sotaque é meio não identificável, eu acho. Mas eu sou aquele capixabão bem capixaba mesmo. Mas assim, vamos falar da pergunta aí, né? Da minha percepção sobre a questão do capixaba. Ele é humilde onde não deveria ser, e snob ao extremo, onde não deveria ser também. Nossa, que definição perfeita. É exatamente isso, assim. Quer dizer, aonde ele deveria ser bem snob, ele não é. E aonde ele deveria ser humilde, ele não é. Então, mas é isso que eu vejo muito. Você consegue definir? Por exemplo, eu tô num grupo, assim, né, que eu não queria nem expor, nem falar mal, assim, de jeito nenhum, porque eu gosto muito das pessoas que estão lá e muitas delas. Mas tô num grupo de WhatsApp, que me botaram mesmo eu sendo professor, tem vários, quase mágoas sobre isso, né? Lá naquele evento que eu fui lançar o livro, teve 2 deles, né? Na segunda edição, uma pessoa da plateia fez uma pergunta assim: nós temos aqui 3 empresários de sucesso e o professor. Eu queria fazer uma pergunta para eles. Então, assim, ele não entende que, né, para ele, um professor da Universidade Federal, né? Ai, a minha carreira, eu não sou a pessoa de sucesso como o cara que é o dono do restaurante. Mas, enfim, o exemplo que eu ia dar é de alguém falando, gente, me ajudem a divulgar essa vaga de emprego. A vaga de emprego que estava lá era para coordenador ou gerente, alguma coisa de marketing de uma grande instituição de ensino privado daqui, tá? Nós temos 3, não vou falar qual delas aí são, 3 que eu vejo como maiores, assim, 4 até. Não é MSCAM, mas esses dias, para você ter uma ideia, eu encontrei com alunos meus que trabalham na MSCAM, no departamento de comunicação, só lá tem 30 funcionários. No departamento de comunicação. Nossa! Ou seja, toda empresa hoje precisa de um comunicador social, de um estrategista. Né? Não era igual antes que você contratava uma agência para fazer propaganda para 3 canais que existiam: rádio, jornal, TV, outdoor. Hoje não, você tem milhares de canais para falar com as pessoas, então você precisa de equipe de comunicação grande. Mas eu fui ver o salário do gerente de comunicação mensal que estava sendo oferecido, era R$ 4.500. A princípio, a gente bate o olho e alguém pode pensar assim, nossa, é um salário bom. É um salário horroroso. É um salário horroroso. R$ 4.500 não dá nem o que um aluno paga por ano dessa faculdade. Um aluno. Faculdade deve ter milhares de alunos. Milhares. Ela tem 4, 5, 6 campi universitários. Sabe, sei lá quantos que tem. Que tipo de profissional que ela vai atrair? É verdade. Por que eles não estão fazendo coisas boas? Porque para onde está indo o pessoal bom também? É verdade, tá indo para fora. Meus alunos, eu tenho um aluno que está há 10 anos no Google. E ele me falou, Cláudio, no Google a gente entra lá e sente a síndrome do impostor. É meu ex-orientante de TCC. Ele falou, a gente sente a síndrome do impostor. Porque você entra no Google, o cara que está trabalhando do seu lado é um astronauta, que já foi para o espaço, o outro é campeão de Fórmula 1. Porque a Google contrata uns talentos desses. E aí pulsa a inteligência lá naquele lugar. Então o cara que trabalha com SEO, ou que trabalha com inteligência de dados, ou que trabalha com publicidade, ele está trocando ideia com esses caras o tempo todo, sabe? Como é que é? Você que é astronauta, você que é... Ele fala, um cara lá foi um dos primeiros, sei lá, que escalou o Everest, entendeu? Então, ele pega essas pessoas e ele contrata, assim, né? Eu conheço as pessoas boas que estão indo para isso, estão indo para... Porque hoje, as agências multinacionais, ou então o colega meu que está indo para... Tinha um colega meu de sala, né, que estava comandando a holding de todas as BBDOs da Europa, sabe? Ele era o diretor de criação global, assim. Então, o pessoal que é bom tá indo para essas coisas. E aí eu falo, poxa, mas é porque não pode pagar?
Uma faculdade que tem medicina, que tem 30, 40, 50 cursos. Quanto que custa numa faculdade particular boa? Sim. Quanto custa uma mensalidade de medicina? Eu não posso pagar pra minha filha, eu acho. Que ela não tá com 7... Não posso porque ela tem 7 anos também. Mas não poderia pagar pra minha filha uma mensalidade de uma faculdade de medicina. Sim. Então, uma mensalidade de medicina não dá nem metade, não dá o salário de um profissional de marketing. E esse profissional de marketing, se trouxer essas ideias que eu tô falando pra vocês, souber aplicar e operacionalizar isso, ele faz o faturamento da empresa aumentar em 30%, 40%. Né? Que é muito. Mas aí não, o cara vai lá e bota a piruinha na praia do canto, entendeu? Muito anos 90 isso, aí contrata a equipe com 90% de estagiário. E não é não ter o dinheiro pra fazer, é botar o dinheiro na coisa errada. Aí você vai no lugar, o lugar é todo decorado, aquela decoração linda, maravilhosa, aquela cadeira que custou 3, 4 salários do gerente de marketing. E aí chama de oportunidade contratar a pessoa. Não é. Aí você fala, por que o marketing de Vitória não vai pra frente? Por isso. É um dos motivos. Aí chega o deputado federal e ele leva pro restaurante e paga 3 vezes o salário do gerente de marketing dele pra puxar o saco, babar o ovo do deputado federal, sabe? Então, assim, pra pagar um almoço. E não vai. Aí é arrogante, né? Quer dizer, eles tiram muita onda com algumas coisas e com as coisas que eles deveriam se valorizar. Tipo isso, olha, desculpa, mas, cara, você não dá. Eu lembro que eu sentei com um dono de uma faculdade uma vez que ele falou comigo, quanto que é pra fazer uma logomarca, né? Um logotipo com a minha identidade visual? Na época eu falei, R$12 mil. Aí ele falou assim, você tá doido? Assim você me quebra. Aí eu falei, imagina se todo estudante de direito seu falasse que você iria quebrar ele com o preço que você cobra mensalidade. Aí eu falei, desculpa, mas a placa da sua universidade é vagabunda, o banner daqui é vagabundo, o seu cartão de visita é vagabundo, olhando pra tudo que nada comunica com nada. A pessoa não tem confiança de entrar aqui. Um aluno que olha pra sua placa e fala assim, nossa, que legal, que lugar bonito, que identidade que me passou confiança, pronto, já pagou o trabalho todo. Um aluno. O profissional de marketing, de gestão e o operacional, todo mundo tá lá, eles deveriam ter um pouco mais de autoestima, Sim. né? Até para as coisas do Espírito Santo, mas eles tiram onda onde não devem tirar, né? Sim. Ou seja, na arrogância, na prepotência, tudo. E aonde eles deveriam mesmo falar assim, pô, vamos fazer a coisa bacana, vamos fazer um negócio grande. Aí eles não têm essa visão. Eu, se tivesse um restaurante, eu gostaria muito mais de fazer, de englobar assim, pô, vamos fazer um Guia Capixaba Wiki, sabe? Assim, uma coisa assim, com um nome próprio, do que pegar uma ideia importada de fora. Porque eu falaria, não, vamos abraçar isso. Mas sabe? o capixaba gosta muito do que é de fora. A gente tem ainda uma autoestima muito fraca, né? A gente não se enxerga a potência que a gente é. E eu não sei se o capixaba bota também a azeitona para fazer a coisa que é de fora ficar do jeito dele também. Você acha que empresas podem quebrar se o marketing delas não estiver de acordo? O produto é bom, muito bom, a venda é boa, mas o marketing, o planejamento, você acha que isso consegue afundar uma empresa? Você já viu isso acontecer? Vou falar 2 coisas, porque eu pareço que tenho um tico-teco, né? Porque eu fico discutindo comigo mesmo, minha personalidade, por isso que falam que eu sou do contra, né? Lá na casa da minha mãe, desde criança, a gente é do contra, né? Porque ele fala um negócio, ele fala, se bem que... Mas isso é reflexão, né? A gente fica aqui discutindo com a gente mesmo. Parece até meio óbvio, né? Quando você fala assim, se você não fizer uma boa gestão, bom marketing você vai quebrar. Mas a gente vê tanta... E eu acho que aqui em Vitória é mais isso. Né? A gente vê tanta coisa ruim que você fala, não tem como esse lugar tá cheio, não tem como. E o lugar enche, a galera gosta, a galera volta. Eu falo, não tem como, eu tô vindo aqui, isso, sabe? Isso deu tudo errado, o conjunto da obra tá errado e as pessoas gostam. Aí eu não sei se elas gostam porque o negócio é caro, sendo ruim, o custo-benefício é tão alto que elas tiram onda, como se tivesse assim, eu tô pagando por isso. Né? Porque as pessoas cobram muito alto. Quer nome pior e cor pior pra marca do que a TAM? A TAM é a pior onomatopeia que você pode fazer pra uma companhia aérea. TAM. Vou criar uma companhia aérea chamada Catapumba, Capou, Caploft. Pô, TAM, cara, o pior nome. Imaginei um brainstorm de um monte de gente genial falando, vamos criar um nome pra nossa empresa aérea. Alguém levantou a mão e falou TAM. A TAM. E a cor vermelha pra piorar. E a letra bold grande era TAM. E eu falava, e mesmo assim era uma companhia aérea que tinha. E eles porque tinha outras coisas, por isso que eu falo. Né? Latam. Porque aí juntou, a companhia comprou, né? Tem gente que fala, a identidade visual é a razão de sucesso da empresa. Ou então, a gestão, ou então, a simpatia nas vendas. Não, tem lugar que a pessoa é mal-humorada, já atende mal, tá? E você compra pelo preço, ou porque você precisa da coisa, porque você vai. Então, tem muitos negócios que mesmo com a gestão ruim funcionam. Porém, aí é que entra a questão. Muitos negócios quebram, e eu falo, é meio óbvio que esse lugar vai quebrar. Não tô de jeito nenhum
desqualificando, tirando também, falando que crise pode fazer isso. Mas muita gente falando assim, eu quebrei por causa da crise e tal. Porque é que nem o cara falar que reprovou por causa do professor, né? Quer dizer, o professor, se eu tirei 10, eu tirei 10. Se eu tirei 0, ele me deu 0. Então é isso, né? Eu vejo... Você pode ver que todo empreendedor de sucesso, ele fala que foi graças à ousadia dele, ou porque ele foi uma pessoa ousada, que superou os limites, porque ele acreditou, porque fez além. Todos que quebram foi a crise. Nenhum foi porque também, eu fui ousado na minha doideira, né? Eu fiz um curso, agora recentemente, né, sobre um imenso festival de rock, né, o Rock in Rio, o Rock in Rio Experience, e eu vi o Medina falando que a diferença dele para os outros produtores é que ele é ousado. Mais ousado, ele teve ousadia para chegar e trazer Frank Sinatra, tudo isso. Só no meio da fala também deu a entender isso, né? Que ele falava que o pai dele era amigo do Boni, que ele ligava pro Boni, e que os presidentes da República, na era da ditadura militar, visitavam a casa dele. Mas então é diferente, né? Ele não iria preso na época da ditadura militar se o show desse errado. Então, assim, muito fácil ser ousado, é diferente, assim. Não pode até... Não vou desmerecer também as pessoas, né, que continuam, mas a gente vê isso, assim. Por outro lado, tem gente que quebra. Lá no Rock in Rio, a filha do Medina, ela é uma gestora espetacular. Ela transformou o Rock in Rio. O que ela fez? O Rock in Rio era um lugar que vendia ingresso. Ela transformou numa empresa de educação. Tanto que eu comprei e paguei para fazer o Rock in Rio Experience, né? Que era onde eles ensinam o branding, né? A gestão, a estratégia, né? E até para produtores também eles fizeram esse curso. Então eles têm mais de 50, sei lá, 100 produtos com royalty, com licenciamento. Então é isso, assim, eu acho que uma má gestão, obviamente, que quebra. Hoje nós não estamos mais naquela época em que você pode se dar o luxo de abrir uma loja e esperar o cliente entrar. O que uma gestão... Verdade. Porque concorrente nasce toda hora, tá ali toda hora. E pensa comigo, né? Se abrir uma loja que seja produtos naturais, brinquedos, qualquer coisa, você vai ficar esperando a pessoa entrar. Olha a possibilidade de coisa que você tem para fazer hoje, com inteligência de gestão, para você ganhar 10 vezes mais. Quase para encerrar, porque a gente está quase terminando o nosso tempo. Você acredita em marketing negativo? A pessoa usar polêmica, ela usar piada para ela vender, aparecer, para ela, por exemplo, agregar seguidor na internet e assim trazer cliente para... Então, funciona quando ela tem um público raivoso. Quando o público é parecido com ela também. Tá. Porque tem muita gente ruim, né? Então, assim, é por isso que eu falo, né? Se você é se você é um candidato político, que você é cruel, você é ruim, e encontra entre iguais que pensam a você, e abre uma porteira de gente que pensa igual, você vai atrair isso e as pessoas vão achar o máximo. Se você é uma empresa que faz uma comunicação, por exemplo, quase como se fosse sem querer, mas que você está ofendendo algo, ou que você está fazendo uma comunicação que ela não cabe mais ao nosso tempo, mas você vai achar uma legião de gente desinformada, agressiva, preconceituosa, que vai falar que é só mimimi, que é isso mesmo, vou continuar comprando, vou comprar mais. E, por outro lado, tem empresas muito boas que estão peitando e que estão abraçando as causas de abraçar a diversidade, de respeitar as diferenças, e estão perdendo, mesmo sob ameaça de perder públicos raivosos, sabe? Então, assim, vai ser uma escolha, né? Eu não gosto em propaganda, eu falo, né? Propaganda é mitologia, é brilho no olho. Eu não gosto do fale mal, mas fale de mim. Sim. Eu acho que tem que falar bem, mas fale de mim. Você pode ver que, sei lá, os grandes regimes totalitários cruéis, eles não foram fale mal, mas fale de mim. Pelo contrário, eles foram até fale mal dos outros. Eles desqualificavam, eles criavam um líder carismático, né? Eles propagavam o ódio. O ódio não é algo legal para você associar à propaganda, né? As empresas aéreas, elas não vão falar nossos aviões caem menos, sabe? Elas não vão pegar por isso. Eu acho muito melhor falar, né? Nosso avião é muito seguro, né? Aqui é um conforto máximo, né? Vou te conectar com quem você ama. Não vai falar assim, né? Nossas turbinas aqui passaram por um processo em que dificilmente elas vão dar defeito, né? Só 2 aviões quebraram nos últimos não vai falar. tantos anos. Não é legal. Professor, eu quero te agradecer por você ter estado aqui comigo. Fala, por gentileza, suas redes sociais. Você tem Instagram? Você tem YouTube? Não. Tem. Fala, então, por gentileza. Então,
Primeiro eu que agradeço, né? Estou muito feliz de estar aqui. Espero que tenha, né, contribuído assim, com alguma coisa. Com certeza. Você já me deu uns insights. Ajudar. Já me deu uns insights já aqui. Então, eu tenho canal no YouTube, tenho Instagram, né? Canal no YouTube eu produzo lá. Tem um tempo que eu não faço, né? As aulas do YouTube. Mas geralmente você vai achar com o @Cláudio Rabelo, com um L só, Cláudio Rabelo, número 1. Não é porque eu sou leonino, não, tá? Esse é um Cláudio Rabelo 1, é real Cláudio Rabelo. É porque há muitos anos, quando eu ia botar Cláudio Rabelo, muitos, assim, sei lá, tô quase adolescente, quando eu ia registrar na primeira coisa Cláudio Rabelo, já tinha alguém que tinha usado esse nome. Eu botei o número 1 depois pra poder emendar. Instagram também, Cláudio Rabelo 1. Isso. Aí lá na Amazon, né, tem o livro digital, por aquilo que eu falei, o livro digital, o Faixa Preta Publicidade e Propaganda. Eu deixo ele muito baratinho lá. Sim. Porque o e-book, né? O livro físico ele tem nas livrarias aqui do Espírito Santo, na maioria delas. O novo, ele vai sair por essa editora muito grande, então ele vai sair no Brasil inteiro, vai estar em todos os lugares. Mas justamente porque o que interessa muito é a leitora, é esse diálogo, né? Essa orientação aí para as pessoas. Tem previsão do livro novo? Quando vai ser? Então, ele tá pronto de tudo já, né? Agora foi quase a última etapa. Só que como essa editora ela é muito grande, né? Alta Books, né? Ela é muito grande, ela é muito robusta, né? Eles têm cada etapa deles passa por um processo muito rigoroso. Então agora eu aprovei já todo o miolo, toda a revisão foi feita, toda a capa. E agora tá na etapa em que vai para a equipe deles de vendas, de marketing, eles traçam todas as estratégias, porque é uma coisa muito nacional. E aí eu não sei, mas eu acredito que nos próximos 2 meses, no máximo, ele já vai estar nas livrarias. Essa caneca é um presente da Casa Duit para você, uma caneca com iconografia capixaba, para você não esquecer que você veio aqui, professor. Lindíssima, vou tomar café nela todo dia, inclusive, como eu falei, o nome da metodologia, né, do livro novo é a estratégia do cafezinho, justamente porque eu amo muito cafezinho, vou tomar nessa xícarazinha. Professor, muito obrigada por ter vindo, tá? Obrigada mesmo, foi uma honra te ter aqui. Honra minha. Até a próxima, gente.